Pronto, vamos começar direito. Bom dia, senhores. Quem foi entrando agora, eu vou liberando. Ah, essa é a alegria que a gente tem que ter como cultura. Muita gente fala da cultura da empresa, cultura voltada só para o resultado, mas a cultura da empresa tem que ser isso aqui que a gente vive todo dia. Essa alegria, a brincadeira, a gente tá, sabe, se ajudando, se acompanhando. E a gente estava conversando um pouco antes, né? A gente chega antes aqui no escritório. E a gente estava conversando que é muito mais do que negócio, é muito mais do que a pressão para a gente bater meta, muito mais do que a gente atingir as nossas metas pessoais, atingir os nossos resultados pessoais. A gente é muito mais do que isso, né? Ah, que a gente aqui realmente se preocupa e quer ver o colega prosperando. Então, às vezes a gente não acorda todos os dias 100% bem, e quando a gente não acorda 100% bem, é a hora que a disciplina vai fazer valer. Quando está tudo bem, a gente acorda animadão, a conversa flui naturalmente. Quando a gente não acorda muito bem, é quando a gente precisa daquela força da disciplina, aquele poder da consciência mesmo, para ir lá e fazer o que tem que ser feito mesmo sem estar 100% bem. Porém, a gente não precisa estar nos 10, 15% sozinho. O grande problema é que a gente é acostumado e é muito romantizado isso, né? Da gente ter que aguentar as coisas, que a gente tem que aguentar e aguentar calado. Eu ouvia muito disso, né? Cara, aguenta as coisas, aguenta calado, ninguém tem nada a ver com isso. E isso é muito ruim, porque o fardo fica muito pesado, né? E quando a gente está num grupo que a gente entende que obviamente são todos adultos com pensamento voltado para crescimento, voltado para produção. A gente trabalha com negócios, então a gente vive negócios, né? E é muito fácil a gente perder um pouco a linha no sentido de só pensar em negócios, só pensar em valores, só pensar em dinheiro, só pensar em cifras. E a gente esquece das pessoas. Só que o nosso negócio ele é feito de pessoas. E se a gente que está aqui não consegue olhar para o lado e ver um colega que às vezes está mais ou menos, e não fala assim, cara, o que você está precisando? O que é? Né? Vem comigo. Como é que nós vamos querer progredir na vida como ser humano? Não dá. Então, esse treino de olhar para o outro, ele é muito importante. Ele é muito importante. Não, e a gente não está falando de vender consórcio, a gente está falando da vida. E não quer dizer que a gente vai abafar as nossas intenções, as nossas vontades, os nossos objetivos com base no que o outro quer. Quer dizer que nós vamos olhar para o outro com um olhar de humano mesmo, um olhar da verdadeira empatia, de você entender e se colocar que talvez aquela pessoa naquele momento não está 100%. E os sinais, eles são dos mais variados, né? Pode ser a pessoa que às vezes está um pouco mais quieta, pode ser a pessoa que às vezes está um pouco mais agressiva no sentido de respostas, às vezes um pouco mais secas, às vezes um pouco menos sorridente, um pouco mais sisudo, um pouco mais sério. E a gente entender que tá tudo bem, que isso não é pessoal, às vezes, comigo ou com fulano, né? Que a gente pode respeitar isso, não levar isso para o pessoal e fazer disso um motivo até para fortalecimento da própria amizade, da própria união aqui. Quantas vezes a gente não chega agora e fala assim, cara, Daniel, o que está acontecendo? Que deu... Não, estamos fazendo, resolvendo o problema, aconteceu isso, isso, isso. A gente sai, às vezes, para tomar um café e dar uma relaxada, sabe? Só de ouvir assim, ô, se precisar de alguma coisa, estou aqui. Sabe aquele ombro amigo que só tá oferecendo um ombro amigo? Não precisa nem falar nada, só entendo. Isso já dá um respiro. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de, por trabalhar num negócio onde a gente fala de muito dinheiro, tá? A gente fala muito sobre dinheiro, a gente fala muito sobre crédito, a gente fala muito sobre vender, sobre comprar coisas. É uma tendência natural que a gente volte o nosso pensamento muito só para coisas e esqueça das pessoas. E o ouvir é muito importante. Então, essa prática do ouvir o outro é muito importante, porque eu também vejo, às vezes, acontece, pessoa, você vai conversar, a pessoa até vem e pergunta, "Ô, o que está acontecendo, né? Aí você vai começar a desabafar para dar aquela aliviada.
E a pessoa, ela vem com... Não dá nem tempo de você falar e ela já começa a falar dos problemas dela. Parece que quer competir quem tem mais problema, quem tem mais situação para resolver. E aí, e a gente não pode ser essa pessoa. A gente tem que ser aquela pessoa que, quando você pergunta o que está acontecendo, você ouça de verdade, para você entender aquilo, se interessar verdadeiramente sobre aquele, o outro que está ali na sua frente. Eu estou falando aqui de colegas de trabalho, mas a gente pode levar isso para nossa casa. Cara, às vezes eu chego em casa e minha esposa está de um jeito que eu já sei que não é o jeitão dela. Pô, o que que aconteceu? Está preocupado com alguma coisa? Mas ouvir de verdade, não perguntar e ir para Nárnia, ficar de corpo presente e a mente está em outro mundo e não dar aquela atenção verdadeira. Ouvir de verdade. Entender que às vezes aquela dor que a pessoa está sentindo, para você pode ser pequena, mas para ela não é. Fala, você está sentindo, para com isso. Besteira. Tem gente que tem problema maior. Tá tudo bem, tem gente que tem problema maior, mas para ela, naquele momento, aquela é a grande dor. Então, o sentido é eu dar atenção para o outro nesse momento, né? É a gente se colocar no lugar do outro para entender que aquilo ali vai. É o problema que está sentindo dor nela, e a gente tem que sanar isso, porque faz parte do nosso convívio. Quando a gente traz isso intencionalmente para o nosso negócio, quando a gente vai fazer uma visita para um cliente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Às vezes, eu vejo as pessoas muito aflitas em falar e pouco calmas ou pouco tranquilas em ouvir. Quando a gente vai no cliente, a gente tem que ter a hora de falar e a gente tem que ter a hora de ouvir. Essa escuta ativa, ela é extremamente importante para a criação do rapport. O rapport com o cliente é você se conectar com ele de maneira verdadeira. Então, às vezes, eu tenho um, uma facilidade em ouvir, que eu gosto de entender, por exemplo, como eu visito bastante empresário, eu tenho um interesse em saber como funciona o negócio dos caras. Então, eu gosto de ouvir, eu pergunto, eu deixo o cara falar, bicho, que eu vou aprendendo sobre uma nova operação. Mas a gente tem que deixar ele falar. A gente não pode ficar atalhando ele toda hora para colocar outros assuntos ou para a gente, sabe, meio que parecer antenado na coisa. Não, aquela hora é a hora dele brilhar. É para deixar o cliente falar, sabe? É deixar ele, porque nesse momento ele vai colocar os ele vai colocar para fora, e é ali que a gente vai pegar a dor real dele. Porque às vezes a gente chega no cliente com uma intenção, mas a dor dele é outra. E aí a gente tem que pegar e orientar. Mas como que a gente vai colher isso? Ou a gente vai ser mecanicamente perguntando, ou de forma natural, numa conversa dessa, ele vai soltando e a gente vai pescando aquilo que importa de verdade para a gente depois direcionar a conversa. Porque depois que passou a fase dele falar, pela reciprocidade, vai começar a fase da gente falar. E na hora que a gente começar a falar, aí o poder do diálogo está na nossa mão. O poder do discurso, do storytelling. Você pode dar o nome que você quiser, vai estar na nossa mão. E aí a gente faz o nosso trabalho. Mas tem que cumprir essas fases. Então, a gente não pode ser o amigo que quer falar que está mais doente do que o amigo que está no hospital. Sabe? Sabe a pessoa que vai no velório e chora mais do que a viúva? A gente não pode ser a pessoa que chora mais que a viúva, que é o momento da viúva chorar. A gente tem que ser a pessoa que vai lá consolar, ouvir, acalmar. No caso do cliente, a gente vai lá, vai perguntar, vai se interessar, para aí a gente criar esse rapport verdadeiro. E até no momento que a gente for falar, ele vai respeitar a nossa autoridade sobre aquilo que a gente está falando, porque senão a gente também vai pegar e dar uma e se colocar ali como autoridade para que ele respeite. Por quê? Porque teve a hora dele falar, e aí agora é a hora da gente falar. Quando a gente percebe isso, gente, e isso que eu estou falando é para a gente fazer uma autoanálise. Porque normalmente vendedor é tudo ansioso, acelerado, pensamento a milhão por hora, está 10 quilômetros lá na frente do pensamento, e a gente não percebe.
Então, a gente tem primeiro, né? Parte do exercício que a gente tem que fazer é se analisar. Poxa vida, como que eu sou no dia a dia na minha casa? Como que eu sou no dia a dia no escritório? Como que eu sou visitando um cliente? Eu consigo ficar quieto e ouvir? Quando alguém vai me contar uma história, eu consigo ficar quieto e ouvir a história até o final, do começo até o final, sem fazer um. Assim, eu consigo fazer isso? Então, na hora que eu consigo olhar isso e identificar que eu não consigo, que veja, não tem problema a gente não conseguir. Tá tudo bem. A gente está aqui em treinamento. Então, tá, eu não consigo fazer isso. Ótimo. Então, agora que eu identifiquei que eu não consigo, eu vou começar a me treinar. Eu vou começar a me modelar. Eu vou começar a me modificar para eu me transformar numa pessoa que eu quero ser, melhor profissional, melhor pessoa, para eu conseguir alcançar os objetivos e os resultados que eu quero ter. Então, eu consigo fazer isso? Consigo. Porque entendam. Ah, mas eu sou desse jeito a vida inteira. Você não é Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não é. Síndrome de Gabriela é só na música, tá? Você nasceu sem saber andar nem falar. Você nasceu sem ter uma profissão e você estudou e aprendeu uma profissão. Às vezes você teve uma profissão, você mudou de profissão. Então, a gente pode se modificar, nós podemos aprender a fazer tudo. Tem um escritor americano que ele fala o seguinte, que todos os anos, e esse ano eu coloquei algumas coisas para mim, fazer isso aí, depois vocês vão saber. Está em silêncio, mas vocês vão saber. Todo ano, você tem que se desafiar em fazer alguma coisa que você nunca fez na vida. Para você manter o seu cérebro consciente e sabendo de que você pode sim aprender novas coisas todos os dias, todos os anos. Ah, eu sempre tive vontade de, sei lá, de pular de bungee jumping, de paraquedas. Tá bom, então coloque esse ano eu vou pular de paraquedas. Né? É um objetivo, é uma coisa que você nunca fez que você vai fazer. Eu nunca, sei lá, eu falei bungee, eu quero fazer mergulho. Nunca fiz mergulho em alto mar, eu quero fazer mergulho em alto mar. Nunca fiz. Morro de medo. Vou procurar um curso de mergulho para eu aprender a mergulhar. Vou mergulhar dentro de uma piscina. Olha, vai cair o mundo aqui. Ó, podemos acender as luzes. Vai cair o mundo. Eu quero aprender a fazer mergulho. Vou mergulhar, vou aprender, vou fazer um curso de mergulho e aí nós vamos fazer um mergulho. Obrigado, obrigado. Acende essa daqui também? É aqui. Ó, é aqui, fazer uma gentileza, cara. Obrigado. Então, a gente, cara, eu quero aprender. Boa. Eu quero aprender a tocar um instrumento musical. Eu vou fazer, mas eu tenho dificuldade. Não quero saber, cara, dificuldade. Não é isso. Eu quero fazer uma coisa nova. No nosso negócio, é meio isso. Cara, eu quero ser um consultor que ouve mais e fala menos. E na hora do cliente falar, eu vou ouvir mais. Então, eu vou ter que treinar isso. E como que a gente treina isso? É tempo. Eu vou começar a fazer, vou para uma reunião, e depois da reunião, se eu estou com o meu supervisor, depois da reunião eu vou falar assim, ô meu supervisor, ô Medeiros, o que você achou da minha apresentação? Eu falei demais? Eu falei de menos? Eu tenho alguma coisa que eu quero, ó, e melhor, fala antes, fala assim, Adriano, estou indo na reunião contigo, cara, eu estou percebendo que eu estou com dificuldade nesse ponto. Você observa para ver se eu vou melhorar? E depois escuta o feedback, porque a nossa função é essa. Quando eu vou para uma reunião, normalmente depois da reunião com alguém, eu vou falar assim, olha, bacana, ajusta isso, pensa nisso, que isso aqui você pode melhorar, isso aqui dá para... Por quê? Porque a ideia é que todo mundo melhore. E o olhar de fora ajuda isso. E se a gente tem a maturidade de poder ouvir uma crítica e entender que isso é para a gente melhorar, e a gente conscientemente quiser melhorar, fica melhor ainda. Fica mais fácil.
Mas a gente vai ter que se colocar na posição de que eu tenho que melhorar, identificar o que eu tenho que melhorar, e daí eu partir para a modificação, para fazer o que eu tenho que fazer. Então, algumas coisas facilitam isso, né? A gente já falou outras vezes aqui da gente modelar alguém. E o que é o modelar alguém? Sou eu encontrar uma pessoa que eu admiro, respeito, ou eu vejo algo que eu quero ser, ou que eu quero conquistar da mesma forma, e aí eu vou ver o que essa pessoa faz. E eu vou modelar. Quer dizer que eu vou modelar todos os aspectos da minha vida com essa pessoa? Não. A gente pode e deve segmentar. A gente pode e deve separar, né? Então, poxa vida, eu tenho uma pessoa que é meu modelo cara, de família, de relacionamento. Caramba, ele tem um relacionamento bacana, tá casado com a mesma esposa a vida inteira. Sei lá, o que você imagina como modelo de relacionamento bacana. Cada um tem o seu. Eu falei isso daí porque é o meu, mas cada um pode ter o seu. Tem gente que tem modelo de relacionamento. Nossa, adoro meu modelo de relacionamento. É um sheik árabe, né? O cara tem 50 esposas. Se o cara quiser, é o modelo do cara. Tá tudo bem, não é isso. Mas é você encontrar algo que você vai seguir como um guia, como um norte. Pode ser no pessoal, se isso for um problema para você. Pode ser físico, caramba, eu estou precisando começar a treinar, cara, fechar portão aqui, pô, fulano treina todo dia, fulano tem disciplina para se alimentar, cara, eu vou começar a modelar esse cara, vou ver o que esse cara faz. E o modelar é olhar para ele e ver o que ele faz, começar a tentar fazer igual. Então, primeira coisa, e no profissional é a mesma coisa. Quem é meu modelo de empresário? Todo mundo aqui é empresário. Quem é meu modelo de empresário? Cada um pode ter um, não tem um só. Ah, é o Ike Batista, é o Donald Trump, é o, sei lá, pega o empresário aí, é o Elon Musk. Aquele é o meu modelo, mas é o diferente do Daniel. Ah, do Daniel é um, do Ricardo é outro. Tá bom. A da Dani pode ser outro. A Dani fala, não, eu nossa, me inspiro na Ana Luísa Trajano lá, me inspiro na Farane, me inspiro na, sei lá. Não tem problema. Mas ter um modelo, ter alguém com quem a gente vai se espelhar. Perfeito. Primeiro ponto é isso. E aí, o que a gente tem que fazer? Quer dizer que eu tenho que vestir a mesma roupa dela, que eu tenho que usar a mesma coisa dela? Não, não. Eu tenho que, primeiro, buscar entender a mentalidade dessa pessoa e entender o que ela faz no dia a dia. Por quê? Porque daí nós vamos copiar. Num primeiro momento, nós vamos copiar. Mas, Daniel, ó, eu vou modelar o Elon Musk. O Elon Musk, ele anda de Rolex. Quer dizer que eu tenho que comprar um Rolex? Não. Eu posso ter um relógio sem ser um Rolex, mas eu não vou ter um Rolex falso, por exemplo. Duvido que o Elon Musk anda com um Rolex falso. Se ele anda com um Rolex, né? Sei lá. Então, qual que é a mentalidade? Pô, ele vai andar bem arrumado, com um relógio bonito, mas um relógio normal. Ele não vai usar uma coisa falsificada. Ah, o meu modelo é o Donald Trump. Ele anda só com um terno sei lá, feito por encomenda por um estilista famoso. Eu vou ter que gastar? Não. Mas ele anda bem arrumado, ele está sempre alinhado, ele está sempre de gravata. Então, se esse vai ser meu modelo, eu vou começar a copiar esse cara. Então, é ver o que ele pensa, tentar imaginar como esse cara pensa frente às situações e copiar ele dentro da minha realidade, trazer para a minha realidade aquilo que eu estou querendo modelar. Não sei se eu estou sendo claro com vocês. Pensa, por exemplo, sei lá, a Tati. Tá, cara, como que a Tati faz no dia dela? Ela deve acordar, deve ir lá se maquiar, sei lá, colocar a roupa dela, vai escolher uma roupa, não vai escolher uma roupa qualquer, e ela vai estar bem vestida, não é? Ela vai tomar café da manhã com a família dela, e depois ela vai para o trabalho, ela vai começar a trabalhar, ela trabalha de que horas a que horas, e aí começar a imaginar como que a Tati deve reagir nas situações do dia. Ou alguém acha que a Tati não tem problema. Presta atenção, uma empresa vai fazer 33 bilhões. Nós estamos em mais de 210
licenciados, lojas. São mais de 5 ou 6 mil consultores. Isso tem pepino para puxar com rodo. Tem problema para resolver para puxar com rodo. Como que ela deve reagir a essas situações? Porque entendam, o problema que a gente tem aqui com o cliente, conforme você vai subindo os níveis, isso só vai amplificando, vai sendo problemas maiores. E não tem, fala problema, não, fala situação. Não, é problema não, tem que pegar lá, sentar e resolver, igual matemática. Vai resolver. Então, como que ela reage a isso? Como que ela deve parar e pensar e fazer? Será que ela quer sair dando patada? Será que ela vai para um canto e começa a chorar? Será que, mas eu tenho vontade de ir para o canto e começar a chorar. Tá bom. Então, conscientemente, respira, lava o rosto, vai no banheiro e volta. E veste a roupa de Tati e vai ser igual, vai copiar ela. E aos poucos vocês vão construindo, a gente vai construindo uma mentalidade diferente. Uma mentalidade que encara coisas que às vezes aquele Daniel que veio até aqui não encararia, né? Aquele Daniel que chegou aqui em 2020 talvez não tivesse condições de encarar situações que hoje ele encara. E é porque eu ganho mais? Não. É porque eu apanhei em 2020, 2021, teve uma BO, teve problema, pandemia, problema de emprego, mudas consultoras, e vai forjando. E você vai modelando pessoas e fala, não, cara, então, pega lá Donald Trump. Donald Trump não deve ser um cara que fica cheio de dedos, cheio de melindre com os outros. Né? Quem já viu entrevista dele, já viu? E também não é um cara que fica alisando muito, mas ele vai e fala, eu imagino, a impressão que me dá, ele vai e fala, passa o que tem que passar, tem muito 9 horas, sem nhenhenhé, e a pessoa segue a vida e depois é a vida que segue, é sem peso. Às vezes a gente fica carregando um peso muito grande. Então, imaginar, tentar entrar na cabeça desse povo e copiar ele, mas copiar isso adaptado à nossa realidade. Porque não dá para eu ter os mesmos padrão de gasto do Donald Trump, do Elon Musk. Querer usar a mesma roupa, a mesma marca. Que essa é a marca, mas ver o visual. Eu vou estar bem vestido, vou querer aprender um pouquinho sobre isso, entender a importância disso. Cara, no dia a dia, eu vou querer tentar entrar na mentalidade desses caras, entender como que ele age e reage perante as situações. Como que ele atenderia um cliente chato? Ou acha que não tem? Ou acha que o Roberto Justus, quando vai fechar um contrato grande de uma empresa de marketing lá, que ele vai junto, não tem os clientes chatos, que acha que é mais poderoso que todo mundo e que vai dar porrada nele também. Como que ele reage a isso? Qual que seria a postura dele? Sabe? E aí a gente vai naturalmente mudando quem nós somos, direcionado para um objetivo. Porque se a gente não fizer esse movimento, gente, de entender aonde que eu quero chegar, o que eu quero conquistar, a, o próximo nível que eu quero, tá? Nós vamos ficar eternamente no mesmo nível. No mesmo nível, tá? Eu poderia estar dando aula de biologia hoje no colégio, lá em São José do Rio Preto, pegando um monte de aula, dando aula de manhã, tarde e à noite. Poderia, eu dava aula lá quando estava saindo da faculdade, antes de eu sair da faculdade eu já dava aula para o colégio. Eu poderia estar fazendo isso. O Medeiros podia estar simplesmente esperando aposentar na polícia. Poderia. O Adriano poderia estar ainda trabalhando, vendendo maquineta na PagSeguro. Poderia estar trabalhando ainda lá fazendo marketing para os outros. Poderia. Não poderia? O Matheus poderia ser nutricionista ainda. Montar um consultório lá e estar fazendo consultoria e vendendo ali os planos e tal. Poderia. Então, olha quantas mudanças a gente já conseguiu fazer na vida até hoje, para a gente estar aqui hoje como a gente está. Aonde que eu quero chegar? Daniel, eu quero atender, cara, eu quero vender milhões. Tá bom. Todo mundo tem condições de vender milhões. 2, 3, 4, 5 milhões. Vocês acham que o Daniel, que até hoje, o máximo que eu vendi para um cliente foi 5 milhões. Você acha que aquele Daniel que vendeu 5 milhões é o Daniel que vai vender 10, 15, 20? De verdade?
Cara, se vocês não respondem, eu respondo vocês. Não é. Não é. Não é. Cara, eu venho forjando a minha cabeça para eu entender que eu tenho que ter uma cabeça do cara que vai me comprar 10 milhões para eu conseguir vender 10 milhões. Eu estou com vários clientes na mão negociando 10 milhões. E eu sei porque eu ainda não fechei esse cara. É porque na minha cabeça eu ainda não entendi que eu sou o cara que vai poder vender 10 milhões com tranquilidade. Mas eu estou forjando. Eu já falo com naturalidade. Eu já chego pro cara falar para ele, meu amigo, se você não tiver 50 pau para pagar de parcela, eu não vou nem sentar na mesa com você para conversar. Você consegue pagar isso? Aí a gente senta para fazer. Soa natural. Na minha cabeça eu ainda faço um pouquinho forçado. Na hora que isso sair natural, você pode ter certeza que vai vir de balde, porque a energia vai ser essa. Então, mas e hoje? Daniel, hoje eu vendi já 1 milhão. Cara, eu já tô aqui há 10 meses, já fechei um ciclo de comissionamento nosso aqui de 1 ano. Eu já sei o meu salário, mas eu quero começar a aumentar isso. O que que eu faço? Tem duas formas. Ou a gente aumenta volume, ou você se modifica. E até para aumentar volume, você tem que se modificar, para você aprender como. Como é que eu vou fazer para eu chegar a 1.000 pessoas por dia? Você tem que aprender. Você vai ter que sair para um lugar, aprender como fazer isso e voltar e aplicar. E isso o modelo é bom. Cara, quem que é um cara da internet que é guru de tráfego em massa? Vou encontrar esse cara. Eu vou começar a copiar esse cara. E não é pagar o curso do cara, não. Às vezes até é. Mas às vezes só no conteúdo gratuito que esse cara entrega, você já começa a aprender as coisas. Dá para fazer tudo de graça hoje, gente. O pago é só o up na hora que você tem dinheiro. Tem muita informação gratuita na internet, dá para a gente aprender e fazer. Então você vai ter que se modificar. Tá, mas para eu fazer isso, Daniel, eu vou ter que aprender a fazer vídeo. Eu tenho vergonha. Bom, então você vai ter que aprender a perder a vergonha para você fazer vídeo. Concorda? Eu vou ter que me colocar numa posição que eu não sei. Porque se eu quero ser algo que eu ainda não sou, eu vou ter que me transformar e buscar as qualidades e entender que dá para ver essas novas qualidades para eu ser essa pessoa e, consequentemente, mudar minha realidade. Senão, não vai. É ilusão. Senão, eu vou continuar eternamente fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados, né? É Einstein que falou que loucura é você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente? É isso. Então não adianta, a gente tem que buscar fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. E aí, ao longo do tempo, a gente vai avaliando se aquilo que a gente está fazendo está dando certo ou não. E se não estiver dando certo, a gente muda e continua. E se tiver que fazer algum ajuste, a gente ajusta e continua. Anthony Robbins fala isso, né? Daquele livro lá dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu não gosto muito desse livro, eu gosto só dos tópicos para a gente pegar coisa para falar, mas esses guiazinhos que fala assim, 7 passos para o sucesso. Se fosse realmente verdade para todo mundo já tinha tido sucesso, era só seguir os 7 passos. Então, né? 7 segredos do não sei o quê. Se você não fizer, se é o segredo, todo mundo vai fazer e vai dar certo. Então, tem coisas além disso daí. Fala lá, né? Não, é só assim. Eu acho melhor o do Murilo Couto, que é 7 passos para o primeiro passo. Murilo Couto é melhor, 7 passos para o primeiro passo. Murilo Coach. 7 passos para o primeiro passo. Pronto. Então, assim, mas ele fala algumas coisas muito bacanas ali que dá para a gente puxar. Quando ele fala o seguinte: se você está fazendo um negócio, você não para. Você ajusta e continua. Aí você ajusta e continua. Ajusta e continua. Quantas vezes até chegar no que você quer? Ninguém vence quem não desiste. É impossível vencer quem não desiste. A dor não vence quem não desiste. O sofrimento não vence quem não desiste de ser feliz. E a gente não vai desistir de ter o objetivo que a gente quer, de atingir o que a gente quer. Cavaleiro Então, Negro do Motivado. para hoje, Daniel, para hoje. Oi. e isso que você está falando é uma verdade muito absoluta, porque eu pego o meu material que eu fazia há 2 anos atrás e comparo com o material de hoje, você vê o quanto, eu vejo quanto que evoluiu, entendeu? Só que foi um processo natural. Agora, se eu não tivesse começado, eu estava até hoje no pensamento.
E se eu começar a fazer isso? E se eu começar a fazer isso? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Não, faz, cara. Faz com as ferramentas que você tem naquele momento. E a evolução, ela vai acontecer naturalmente. Exatamente, mas você tem que colocar no processo de fazer. E olha só que loucura. Olha o quanto que a gente já evoluiu. Se a gente colocar todo mundo que já está há um tempo, olha o tanto que já evoluiu. Olha o tanto que já evoluiu. E se a gente evoluiu até aqui, quem disse que aqui onde a gente está agora é o teto dessa evolução? Quem foi que falou que é o teto? A gente só tem que buscar novas coisas para evoluir. Entende? É só buscar novas e não parar de buscar essa evolução constante. Na hora que a gente achar, gente, que a gente não tem mais o que evoluir nessa terra, eu sinto muito. Papai do céu vai pegar e falar assim, ó, já deu seu tempo aqui. Próximo. Vai levar para o paraíso, para onde for, que cada um acreditar que vai, mas encerra, porque a gente está aqui para evoluir, para a gente se desenvolver. E a gente vai ter que fazer isso até o final dos tempos. De verdade, eu vou ser um velho que vou ser um velho ativo no sentido de, cara, eu vou estar sempre querendo aprender a fazer alguma coisa. O negócio de aposentadoria na minha cabeça não existe. Porque enquanto eu estiver Veja que vai falar respirando, do eu tenho que estar idoso. me evoluindo. Enquanto eu tiver com Veja que fio vai de falar tudo, do eu idoso. tenho que estar pensando em desenvolver alguma coisa. Senão eu não vou fazer sentido estar na Terra. Então, se eu evoluir o que eu evoluí até agora, por que que eu vou parar? E a gente faz para frente. Então, hoje, último dia do mês, último dia da semana, é um dia emblemático para a gente, porque é o dia que a gente vai pro fecha. Hoje é o dia da gente pegar o principal vendedor do mundo, fala assim, eu sou esse cara. O que é que esse cara faz? O que é que esse cara faz? Esse cara vai titubear em pegar o telefone e ficar ligando para o cliente até o cliente atender? Não. Esse cara vai ficar com medo de ouvir um não? Vai ficar com medo de ouvir um não. Esse cara vai ficar com vergonha de ligar para os parentes e falar assim, irmão, eu estou trabalhando com consórcio, hoje eu tenho que bater minha meta, eu tenho uma cota aqui de 100 mil com 330% para pagar. Vamos sentar para eu te explicar isso aqui, você começar a investir, que você só está gastando dinheiro com cachaça? Vai ter vergonha de fazer isso com parente? Não. O Donald Trump, para ele chegar lá no ser presidente, ele teve vergonha de ir lá e peitar Deus e o mundo? Não. Cara, então eu não vou ser esse cara. Pega o modelo que vocês imaginam de vendedor, de consultor, de empresário, se coloca na roupa dele e fala assim: hoje eu sou esse cara. O cara que vai atender lá vai tremer na base de ouvir minha voz e falar: quem é esse ser que está me ligando? Eu vou pegar meus leads aqui desde julho do ano passado e eu vou ligar para todo mundo. Eu saio do escritório apagando a luz hoje. Mas eu vou fazer acontecer. Eu não vou passar o mês zerado. Eu não vou sair daqui sem vender uma cota. Eu não vou perder minha consecutividade. Eu não vou negligenciar meu sonho com base no medo, porque esse medo não vai me levar onde eu vou. As melhores vistas são daqueles que não têm medo. Para acabar, eu vou encerrar porque empolga. Quando eu era biólogo, era não, né? Eu sou biólogo, mas quando eu estava na ativa, eu estudava regiões de montanha. Então eu escalei os principais picos e montanhas do Brasil para estudar a ecologia de rios dentro daquele negócio. Então, teve um caso muito massa, que eu já estava no mestrado, então eu liderava aquilo ali. Eu tinha já uns estagiários que iam comigo para ajudar a carregar as coisas e eles iam aprendendo junto. E a gente estava subindo o Pico das Agulhas Negras, 3.888 metros de altitude. No meio da trilha, o pior perigo que você vai escalar uma montanha não é a montanha em si, é você perder referência, porque do nada o tempo fecha, faz uma neblina e você perde o ponto de referência. E você não sabe mais para onde você vai. E a gente estava fazendo um ataque ao cume para chegar no pico ali, no cume do pico, e um dos estagiários travou de medo. Mas ele travou que ele deitou no chão, no meio da trilha, faltando uns 300 metros para chegar no pico. E quem arrastava o cara do chão? Tava eu e mais um. A neblina fechou. E, cara, nós ficamos umas 2 horas para acalmar ele, colocar ele sentado.
E falou assim, meu irmão, presta atenção, você vai ficar aqui sentado, só que nós vamos continuar, porque eu não vou descer para voltar com você, para depois voltar aqui sozinho. Já tá no meio do dia, pô. Você vai ficar aqui sentado, nós vamos lá fazer o que tem que fazer, depois a gente volta. Ah, a gente subiu, na hora que a gente subiu, o tempo abriu, e foi uma das vistas mais bonitas que eu vi na minha vida, lá de cima. Cara, é surreal a imagem. É surreal. É surreal, preciso achar. Na época não existia câmera digital, porque eu já sou velho, né? Idos de 2000, não tinha celular com câmera. Meu celular não pegava sinal lá na época, era um TES, não era nem claro, era TES. Cara, foi uma das vistas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E esse cara perdeu, por medo. Medo de dar um passo um pouquinho mais devagar, mas de continuar fazendo até o final. O que ele tinha se programado para fazer. O outro foi e viu, eu fui e vi, fizemos o trabalho e voltamos. É assim. Se eu ficar com medo, o medo vai me dominar e eu vou viver no passado, que eu sempre vivi. A gente quer uma realidade diferente, nós temos que se colocar uma realidade diferente. Quer dizer que eu vou achar tudo lindo, maravilhoso? Não. Quer dizer que eu vou ter que gastar o que o meu modelo gasta? Não. Mas quer dizer que eu vou olhar para ele com um Rolex de 200, 300 mil reais no braço e falar, cara, isso é natural, bicho. É só uma energia que está mais direcionada ali. É natural, isso não é muito. É uma energia que está ali. É natural um cara que ganha milhões ter um relógio de 200 mil, assim como eu ganho o que eu ganho, tem um relógio de 500, 400, 300 reais, tá tudo bem, mas é natural. É a gente olhar um cara andando de Lamborghini Diablo, que tem um cara aqui em João Pessoa, e eu falo assim, cara, que carro. É olhar para o carro e não pensar assim, nossa, quanto que esse cara pagou nesse carro? É olhar para o carro e falar assim, cara, imagino eu dirigindo esse carro. É essa a mentalidade. Mas eu tenho dinheiro para dirigir esse carro? Eu não sei se o cara vai me deixar entrar dentro dele se eu for na concessionária. Mas eu já me imagino dirigindo esse carro. Ah, quanto é? Não sei, nem sei quanto custa um carro desse. Já é Mas seu. é olhar para com naturalidade para uma coisa dessa. E não é pensar assim, putz, Não. É, cara, que legal alguém tá com um carro desse. Se alguém comprou, quer dizer que eu também posso. E pode. O Walt Disney construiu a Disney com 60 anos. O senhor Walton fez o Walmart com mais de 60, quase 70. Ah, teve um outro também. O tiozinho lá do KFC, o Kentucky Fried Chicken, do KFC, ele montou o KFC com mais de quase 70. Donald Trump quebrou e se levantou várias vezes antes de levantar a última vez e não cair mais, com mais de 70. Cara, a gente está só começando. Confia e não desiste. Bora Cora fazer um Coralina fechamento. lançou o primeiro livro com 75 anos. Bora, Coralina. Exato. Olha que loucura. setenta e Olha cinco que, anos. cara, isso é isso. São pessoas que não desistem e não se coloca limitação. Bora fazer um fechamento lindo, maravilhoso. Conta com a gente. Quem precisar de ajuda dos supervisores, pede para a gente ajudar a ligar. Hoje é o dia de ir para o fecha. É queda de braço, é faca na caveira, é não desistir até o final. Até meia-noite é dia para a gente fechar o mês de forma brilhante, como a gente começou, e continuar acelerando. A gente é desse jeito, tá? Contem com a gente, Daniel, joga no CRN. só um Diga lá. detalhe para passar para o pessoal. Hoje é o dia de esgotar todas as possibilidades, mas tenham ciência de que também, se não der certo, você fez o seu máximo. E você já está plantando para o mês que vem. Isso é um fato. Nosso negócio não acaba hoje. Não acaba hoje. Exatamente. E é uma coisa que o Alex falou, é verdade. Se você chegar no final do dia e ter a plena consciência que você deu o seu máximo, Pode ótimo. deitar a cabeça no Fez valer o travesseiro dia, tranquilo. você fez valer o dia que Deus te deu para viver. Agora, se você enrolar, se você aceitar suas desculpas, aceitar sua procrastinação, na hora que você for deitar, você vai ter que encarar a sua própria consciência. Então, é melhor deitar e falar assim, cumprir meu papel. Daniel, eu não tenho muita gente para ligar, estou começando agora, não fiz tanta reunião, estou com um pé em cada barco. Meu amigo, liga para quem tem que ligar e já começa a planejar a semana que vem. Ah, mas tem carnaval, quinta-feira.
Eu não sei vocês, eu tenho certeza que eu e o Adriano vão estar na loja segunda-feira. Eu tenho certeza. Se bobear no sábado, nós vamos estar atendendo gente aqui. Eu tenho certeza que a gente vai Quem não encontrar. tem. Ô, Dani, Ah, licença. Quem não tiver para quem ligar, é simples. Imprime a lista aí, bota na mesa para todo mundo preencher. As pessoas aí que estão ligadas a suas ex-escolas, ex-faculdade, ex-treinadores, ex-academia, ex-tudo, que eu quero até para as ex, liga aí para tu ver. ex-namorada. É, uma pessoa disser, não, eu não tenho para quem ligar, Não, é não tem porque como. não se organizou. Não tem como. Ex-namorada A da gente já Dani. mostrou aqui várias vezes, até para buscar frio, como que a gente consegue para buscar esse pessoal. Então, vamos fazer o negócio acontecer. Tá na nossa mão. Conta Alex com a gente vendeu para ajudar duas nisso vendas daí. para ex-namorada dele. Eu tenho duas vendas para ex-namorado, amigo. Que é isso? Isso é, ó, vender para ex-namorada e vender para sogra, vender para família, é preciso dar aula. Então, nós O vamos sino é organizar um treinamento. diferente. Então eu tenho Vamos venda organizar um para treinamento. ex-namorado e ex-sogra. Ó, ex-sogra ainda, caramba. É que não existe ex-sogra, cara. Sogra vai ser eterna. Você pode trocar de esposa, mas ela vai continuar sendo sua sogra. Então Pode. tá na hora de Vamos ter vender um para a sogra treinamento especial atual. com o Kevin e com o Alex. Como vender para a família e como vender para sogra. E para ex-namorada. Gente, bora para cima, alegria no coração, felicidade. Vendendo ou não, a gente vai ser feliz porque a gente vai cumprir o nosso papel que a gente se programou e que a gente definiu que a gente quer para nossa vida. Alegria, olha para isso com alegria. Ah, é muito gostoso isso. Quando a gente coloca ver prazer nas coisas, as coisas fluem. Amo vocês. Vamos tirar uma foto. Pera Fica 5 lá. minutos aí depois, Daniel. Ah, sim, sim. Ah, ficamos. Abram aí. Agora todo mundo abre a câmera para aparecer na foto. Cadê Henrique? Cadê Henrique? Aê! Ah, tem que aparecer o Henrique, aniversariante. Que isso? Que. Ricardo já está até com o rosto mais fino, graças a Deus. Vou até parar o trânsito aqui para tirar essa foto. É sim, meu Deus, é Para sim, aí tá que é mais começando a importante. acontecer. Para que é mais importante. Os caras, pô, vai. Pera lá que o Henrique tá tirando foto do aniversário dele. Gente, vamos Gabriel, com tudo. Gabriel ligou Vamos o fazer acontecer. sorrisador aí, meu amigo, tá? Olha. Que é isso? Beijo pra vocês, gente. Vamos.